Chegando para mais uma edição de final de semana do nosso Esporte Mais, ao meu lado, Pedro Paes, para a gente falar dos times do Rio de Janeiro nas competições nacionais e internacionais, falar do esporte nas cidades, outras modalidades e também dos clubes de menor investimento, tudo isso agora aqui no Esporte Mais. Meu amigo Pedrinho, beleza? Preparado o final de semana lá no balneário? Com certeza, Maurício. Nem convida para um churrasco, para a gente visitar tá caro, mamãe. Carne tá cara, Ah, né? E outra coisa, o balneário não é pessoal de Teresópolis, assim, não? É elitista, não. Lá são os caras bacanas, assim, veste vermelho, que homenageia a América. Você não é americano. Ele faz essa média comigo do América e depois vem com essa. Né? Brincadeira. Pedrinho, vamos falar elite. Sou América. Sangue. Com certeza, a torcida do América é pequena porque ela é elitizada. Ela é selecionada. O balneário está selecionado para recebê-los. Vamos aí falar de Campeonato Brasileiro, vamos lá. Onde mais uma vez teremos aí jogos adiados em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul. Os jogos envolvendo os times gaúchos e também do Criciúma. Vamos lá, a rodada começando nesse sábado, 4 da tarde, no Maracanã, com um confronto entre os times de maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians, ambos buscando recuperação no campeonato. No domingo, às 4 da tarde, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, o líder Atlético Paranaense, na Arena Barueri, 4 horas. Mesmo horário para Fortaleza e Botafogo, jogo no Castelão. E também de Atlético Goianiense e Cruzeiro no Antônio Ascioli, em Goiânia. Às 18h30 tem na Arena Fonte Nova Bahia e Bragantino. Mesmo horário para dois times aí que estão na zona de rebaixamento. Em São Januário, Vasco e Vitória. E no Morumbis, na segunda-feira, às 20 horas, a complementação da rodada no duelo de tricolores entre São Paulo e o Fluminense, que está ali pertinho da zona de rebaixamento. Os jogos adiados dessa rodada: Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá. Rapaz, o Vasco é um jogo para pensar no rebaixamento, um jogo praticamente de 6 pontos, né? Que o Vitória vai ficar ali batendo ali, lutando junto com o Vasco contra o rebaixamento, eu acho, né? Hoje, vendo o que o Vasco está apresentando, vai ser dura aí a parada. O Vasco joga em casa, tem que fazer esses 3 pontos, porque vai ficar difícil. O Flamengo pega o Corinthians aí viés de alta, parece que melhorou o time, né? Vai pegar aí o Flamengo ao contrário, não tem tido boas apresentações. O Fluminense pega um jogo difícil contra o São Paulo bem, e o Botafogo contra o Fortaleza também, um jogo dificílimo, Fortaleza com há 2-3 anos que vem muito bem, né? O mesmo comando, praticamente um time entrosado que está há anos aí jogando junto. Então vamos pensar melhor, mas lembrando do último final de semana que não teve nenhuma vitória de time nenhum carioca. Vamos torcer aí para essa rodada ser melhor e o Vascão emplacar uma vitória, né? Que está precisando. Momento agora de falarmos dos times do Rio na Libertadores e dos brasileiros, dos demais brasileiros que jogam a Libertadores e a Sul-Americana, tá bom? Tá bom. Você é implicante com a Sul-Americana, mas nós vamos falar. Eu não vou nem falar nada da Sul-Americana. Solta aí. Bom, vamos dar uma geral pela rodada, a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. No grupo A, o Fluminense assumiu a liderança ao vencer o Colo-Colo fora de casa por 1-0. O empate entre Alianza Lima e Cerro Porteño foi bom para o tricolor. No grupo B, tivemos o São Paulo vencendo fora de casa o Cobresal por 3-1 e o Talheres vencendo o Barcelona de Guayaquil por 3-1 também, o que já garante a classificação das duas equipes, Talheres e São Paulo, para a próxima fase. No grupo C, o Grêmio teve seu jogo adiado. O The Strongest jogou, venceu Estudiantes e lidera o grupo com 7 pontos. No grupo D,
O Botafogo assumiu a segunda posição, vencendo a LDU por 2-1 em casa. O Júnior Barranquilla lidera, empatado em pontos com o Botafogo, depois do empate em 1-1 com o Universitário no Peru. O grupo E, vida complicada aí para o Flamengo, que terminou a quarta rodada fora da zona de classificação. O líder Bolívar empatou fora de casa com o Milionários em 1-1 e o Palestino derrotou o Flamengo no Chile por 1-0, assumindo a segunda posição do grupo. O grupo F, o Palmeiras sacramentou aí a classificação, na pior das hipóteses, no saldo de gols, que goleou o Liverpool do Uruguai por 5-0 e abriu uma vantagem muito grande em termos de número de vitória e também de saldo de gols. Lidera com 10 pontos. O São Lourenço venceu o Independiente Del Valle 2-0 e São Lourenço, Independiente e Liverpool estão empatados em pontos. No grupo G, o único time 100% da Libertadores é o Atlético Mineiro, que fora de casa venceu o Rosário Central por 1-0. O Peñarol venceu o Caracas também fora de casa e é o vice-líder do grupo. E o grupo H, o único que não tem clubes brasileiros, tem a liderança do River Plate, que empatou com o Nacional do Uruguai fora de casa em 2-2 e chegou aos 10 pontos. O Nacional é o vice-líder com 7. Deportivo Táchira e Libertad empataram em 1-1, mas o Libertad ainda tem chances de classificação. Nosso comentarista Pedro Paes, me diz uma coisa, meu amigo. O que falar aí do Flamengo, hein? Parecia um início de ano muito bom, título no Rio de Janeiro, time sem levar gols, mas a coisa anda desgringolando, né? E até um pouquinho de falta de sorte, ou de sorte do adversário, né? Um golaço do Palestino e vitória do time chileno que complica a vida do Flamengo na Libertadores. Rapaz, o Flamengo se complica aí na Libertadores. Perdeu de 1-0 para o Palestino lá no Chile, um jogo difícil, onde o Palestino impôs grande dificuldade para o Flamengo, tanto que o Bruno, muitas bolas chutadas de fora da área, Bruno Henrique, o Gerson, e o Flamengo não encontrou o seu melhor futebol ainda com o nosso querido Tite. Ao meu ver, o problema do Flamengo cabe ali no meio campo, sem muita articulação. Gerson voltando aí de contusão de grande tempo, né? O Arrascaeta também fora. Tá complicada aí a vida do Flamengo. Tem que dar uma melhorada boa, o Tite tem que sentar, conversar, ver o que tá vendo ali, porque perdeu o Palestino e esses times aí da América do Sul parece que estão aprendendo a jogar com os times do Brasil. Tem posto grande dificuldade aí sempre em todos os jogos, e a Libertadores já é difícil, e eles estão fazendo uma marcação cerrada em cima, às vezes uma marcação alta. O Flamengo ainda tentou os corredores laterais, né? Lançando na área para o Pedro, tentou de tudo, mas não conseguiu grande êxito. O Palestino com bolas alçadas do goleiro direto para o ataque, também um jogo um pouco fraco. E é isso, o que importa é os 3 pontos do Palestino bem na fita aí, bem mais ou menos. Bom, falando ainda de times do Rio de Janeiro na Libertadores, quem venceu, mas foi muito criticado pela postura defensiva, o que não é comum no trabalho do Fernando Diniz, foi o Fluminense, que fez um gol lá com o Manuel e tratou de segurar o resultado. Foi bom em termos de classificação, mas o time continua devendo bom futebol. Também concorda com isso, Pedrinho? O Fluminense não encontrou o seu melhor futebol, né? Ganhou do Colo-Colo por 1-0 lá no Chile, um super resultado. O Fluminense bem demais na Libertadores em termos de ponto, mas o time continua aquela água. Tem, claro, que alguns problemas, né? O Nino, que foi vendido, faz muita falta na zaga. O André, que está fora dos jogos, que tem a saída de bola excelente, tem coragem, ele que articula ali a saída de bola.
E fora isso, vamos ver os números, pô, só para ter uma ideia, o Colo-Colo finalizou 24 vezes, o Fluminense 3 vezes. O Fluminense foi acuado no Chile, o time do Colo-Colo fez uma marcação alta que deu super certo. O Fluminense, quando encontra dificuldade na saída de bola, não consegue jogar. O Marcelo ali, apesar do passe aí pro gol, coisa e tal, mas um time fraco, um time sem aquela disposição, que todo mundo corria um pelo outro, tá, sabe? O time do Fluminense parece que deu uma parada. Tem que fazer uma reformulação ali no tipo de jogo. O Diniz tem que encontrar uma saída ali daquela bola que todo mundo está marcando muito bem. Você marca em cima, eles não conseguem sair. E para mim, o maior defeito é essa coisa da falta do André. O André é um jogador muito bom, além da marcação, é uma saída de bola excelente. Mas é isso. Continua com um grande time, teve reforços, perdeu alguns jogadores, mas tem tudo ainda para acertar o time. Diniz, sabe como ninguém. Só não pode começar a falar, cair técnico, não sei o que, isso aí não pode. Parar um trabalho brilhante desse no meio da temporada. Então é ter paciência, trabalhar e trabalhar. O Fluminense precisa de trabalho. Bom, quem teve um tropeço no final de semana foi o Botafogo, pelo Brasileiro, mas agora na Libertadores, o Fogão deu a volta por cima e conseguiu uma vitória fundamental contra a LDU, né? Porque o time não podia pensar em não vencer essa partida, pois se complicaria demais aí. A situação ainda é difícil, mas o time se manteve vivo na competição. O que você pode falar da vitória do Botafogo sobre a LDU? Rapaz, o Botafogo aí bem, né? Bem, entre aspas também, tinha que ganhar, fez o dever de casa, 2-1 a LDU, gol de Hugo e Júnior Santos, aí o salvador da pátria, né? O Júnior Santos sempre bem na Libertadores. E o grande destaque, ao meu ver, do jogo foi o gol anulado da LDU, né? O juiz ficou só 10 minutos para ver se era gol ou não no VAR. O jogo 10 minutinhos, tá tranquilo. Botafogo aí fez um bom jogo, gerando bem a bola, procurando os espaços, né, que a LDU veio para marcar, para ser um time reativo, normal, né, dentro da Libertadores, fazendo ligação direta e o time não segura a bola. Botafogo fez o dever de casa. Destaque aí para o Júnior Santos, né, que sempre marcando gol aí na Libertadores, bem demais. O garoto que começou já com 21 anos no profissional, lá na era da várzea, e parece que sabe tudo. É muito bom jogador. A LDU também tem que respeitar, né, um time de nome aí, renome na Libertadores, mas para mim o grande destaque foi a paralisação. 10 minutos parado, esperando, esfriando o jogo. A sorte que logo depois disso o Hugo fez o gol dele, né? E o Estrada também, que foi anulado o gol dele, empatou o jogo. Né? Então o Estrada já ficou 1-1 pro Estrada, tá bom demais. Então Botafogo 2-1 na LDU. Um jogo honesto do Botafogo, né? Conseguiu o que queria, que são os 3 pontos, para continuar aí na guerra da Libertadores. Agora vamos para aquela parte que o Pedrinho não entende nada. Divisão dos clubes menores. Você não acompanha. Você vê camisa aqui do América? Eu não acompanho, tudo bem. Nem você acompanha, ninguém acompanha. Eu acompanho, lógico. Tem os 3 malucos aí que acompanham. Agora, eu sou contra esse negócio de B1, B2, B3. É série 1, série A, B, C, D e pronto, acabou. Não falo mais nesse assunto. Então, que coisa chata, B1, B2, C3. Mas que divisão a C3? É a terceira divisão. Terceira divisão o quê? Terceira divisão, pronto, acabou o atalho. Ó. Tá ficando ranzinhos esse cara. Vamos conferir. Embora não tenha perdido nenhuma partida ainda na Série C, jogou 2 vezes, ganhou as 2, o Volta Redonda acabou perdendo posições na tabela da competição. Isso porque na terceira rodada iria enfrentar o São José de Porto Alegre
E assim como na Série A, os jogos envolvendo as equipes gaúchas foram adiados, né? Os jogos do Ipiranga, de Erechim, do Caxias, de Caxias do Sul e do São José de Porto Alegre. O Voltaço retorna a campo nesse domingo às 19 horas em seu estádio contra a equipe do Botafogo da Paraíba. A Série D do Campeonato Brasileiro é disputada de forma diferente e os 3 times do futebol carioca e fluminense estão na mesma chave, no mesmo grupo. E quem começou bem a competição foi o Nova Iguaçu, que com 4 pontos lidera a competição. No jogo passado, o Nova Iguaçu aplicou 4-0 para cima do Serra do Espírito Santo. Já a Portuguesa empatou 2 vezes, primeiro em casa contra o Ipatinga e no último final de semana fora de casa contra o Real Noroeste de São Paulo em 1-1. O Audax segue realmente muito mal, né? O time da franquia do Audax não conseguiu ganhar ainda na competição, é o Lanterna, com 2 derrotas, uma para o Serra, fora de casa, e na última terça-feira perdeu para o Democrata de 7 Lagoas, em Moça Bonita, estádio do Bangu. Agora, nesse final de semana, a Portuguesa enfrenta o Nova Iguaçu, jogo interessante, clássico regional às 18h30 na Ilha do Governador. E o Audax joga lá na Bahia contra o Itabuna. Agora vamos falar de esporte nas cidades. Vamos. Pelo menos desse ele não reclama. Não, isso é legal. Eu adoro. Isso aí é exponencial. Não porque ele reclama das séries B1, não, B2. Eu reclamo do que é certo. Reclama da Sul-Americana. Eu reclamo do que é certo. Agora, uma coisa, quando se investe no esporte, tudo é maravilhoso, mano. Vou levar pro balneário essas ideias aí, que lá tá bravo. Não entra um din-din pra nada lá. Vamos conferir o esporte nas cidades. A primeira notícia que a gente traz das cidades vem de Magé. O resultado do Bolsa Atleta foi divulgado pela Prefeitura com 50% das vagas preenchidas com atletas escolhidos pela comissão avaliadora. Mas os outros 50% serão decididos através de votação popular. Confira no site da Prefeitura magé.rj.gov.br. E a bola vem rolando em Cachoeiras de Macacu pelo Campeonato Municipal de Futebol de Base. Nesse sábado, dia 11, estarão acontecendo os jogos das categorias Sub-15 e Sub-17 a partir das 8 horas da manhã. Mas vale relembrar aí que semana passada, no último sábado, teve a terceira rodada das categorias Sub-11 e Sub-13. No Sub-11, Filhos do Leão venceu o Tio Preto por 4-2 e o Papucaia derrotou o Colonial por 6-1. Já no Sub-13, a escolinha do Tio Preto venceu por 5-0 os Filhos do Leão e o Colonial derrotou o Papucaia por 6-1. E o jovem judoca Heitor do Vale Cardoso Nunes, de apenas 10 anos, trouxe mais uma medalha para Rio das Ostras. Ele foi o terceiro colocado na primeira etapa do circuito Hajime, promovido pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, no final de semana passado, no Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande. Ele representou o projeto de judô da Prefeitura de Rio das Ostras e lutou na categoria Sub-11. Outra atleta que representou bem Rio das Ostras mais uma vez foi o Érica Fani, que conquistou o segundo lugar, a medalha de prata na categoria geral, no último final de semana na cidade do Rio de Janeiro, pela orla da Barra da Tijuca, o evento Rio City Health Marathon, uma meia maratona de 21 quilômetros com o selo da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo. O Érica é bolsista do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras. Fechando o giro pelas cidades, o município de Macaé confirmou para os dias 21 a 25 de maio as eliminatórias Serra 2024 dos Jogos Estudantis das escolas municipais nas modalidades futsal, voleibol, basquete e handebol. Os jogos começarão na terça-feira, dia 21,
no Colégio Municipal Raul Veiga, com as equipes do próprio Raul Veiga, do Ivete Santana, do Natália Salvador, do Colégio Municipal do Sana e também Carolina Curvelo. E assim a gente chega ao final, meu amigo Pedrinho, abraço, beleza? Maurício. Tu tá muito ranzinhos ultimamente. Ah, não, Maurício, são coisas assim que eu vejo no futebol que me entristece. Aí eu fico meio... Pedrinho, valeu a desanimado. companhia, tá? Valeu. Valeu aí a nossa equipe técnica e é você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço, até o próximo.